Ó Pedro, só uma perguntinha. Estão-me aqui a mandar uma mensagem que não conseguem entrar. Já estão 20 pessoas, 22, 23, estão a começar a entrar. Então, E nós já estamos na hora. online, no ar, e É, não portanto é? E eu recebeste no teu mail. vou só dar, vou só dar um compasso de tempo para permitir a entrada Já está. dos colegas na sala. Portanto, volto a dizer, caros oradores, Cristinas e Joões, isto é aos pares, que Pessoas. já estamos, portanto, online. E vou tentar agora encher aqui um bocadinho, como costuma dizer, encher chouriços, Uhum, enquanto os convidados e os inscritos aparecem. uhum. E começaria já por, eventualmente, dizer o seguinte. Primeiro, dar as boas-vindas, cumprimentar a Cristina Peixoto, a Cristina Ferreira, o João Ramalho e o João Dias da Silva. No caso dos três presidentes dos tais, a Cristina Peixoto, a Cristina Ferreira e o João Ramalho, manifestar-vos e dar-vos os parabéns e, portanto, estendendo esta parabenização a todos aqueles que vocês representam, aos vossos associados, neste dia, que é o Dia Mundial do Pessoal de Apoio Educativo. E, portanto, sendo hoje uma data que celebramos, que tem enorme significado para toda a comunidade escolar, portanto, este dia, Dia Mundial do Pessoal de Apoio Educativo, considero eu uma boa ocasião, um bom momento para pararmos, para refletirmos e, acima de tudo, reconhecermos o papel essencial, o papel insubstituível do pessoal de apoio educativo no funcionamento, na harmonia e principalmente na humanização das nossas escolas, numa altura em que tanto se fala de inteligências artificiais. Portanto, com a entrada dos colegas na sala e tendo feito aqui este enquadramento, mais uma vez cumprimentar-vos, recordar os momentos de intervenção, ou seja, nós vamos ter numa primeira fase uma intervenção do João Dias da Silva. O João Dias da Silva é por demais conhecido, neste momento, para além de outras funções, é presidente da AFIET, da Associação para a Formação em Investigação, Educação e Trabalho, ex-secretário-geral da Federação Nacional de Educação durante muito tempo, portanto, acompanhou muitos processos negociais, acompanhou todo o desenvolvimento, ou seja, o que nos trouxe até aqui, bons momentos, maus momentos, portanto, é um grande conhecedor de tudo aquilo que se passou com o pessoal não docente, então assim chamado. Nós agora preferimos designá-los de outra forma, tendo em conta aquilo que é a designação feita pela Internacional de Educação. Portanto, vamos ter uma primeira intervenção do João Dias da Silva, seguida depois de três intervenções de cada um dos presidentes dos STAIs. Temos connosco a Cristina Peixoto, que é presidente do STAI de Zona Norte, temos o João Ramalho, presidente do STAI Zona Centro, e a Cristina Ferreira, presidente do STAI Sul e Regiões Autónomas, e depois das intervenções de cada um, certamente haverá espaço para que, através de perguntas e respostas, ou questions and answers, possam ser colocadas questões, porque também é muito importante a participação daqueles que nos estão a acompanhar e que se inscreveram também, não só para ouvir, mas também para dar o seu contributo e dizerem aquilo que pensam. No final, já próximo do final, presumo eu, nos últimos 5, 6, 7 minutos, terei a oportunidade de voltar para junto de vós para fazer o encerramento deste webinar. Portanto, sem mais demoras, passaria então desde já ao João Dias da Silva. João? Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente hoje, nesta oportunidade. Uma saudação muito especial a todos os trabalhadores de apoio educativo, aos presidentes dos três STAIs, ao secretário-geral da FNE, que tem uma responsabilidade acrescida na coordenação do trabalho sindical de representação destes trabalhadores, em harmonia e em articulação com os três presidentes dos STAIs.
Dizer que é uma honra que 7 anos depois na primeira conferência mundial do pessoal de apoio educativo que se realizou em Bruxelas em 15 e 16 de maio, estarmos aqui a celebrar mais uma vez o Dia Internacional do Pessoal de Apoio Educativo. E esta é uma oportunidade que creio que todos temos a obrigação de aproveitar para assinalar o percurso de crescimento do reconhecimento e da valorização do papel destes trabalhadores, que foi ocorrendo ao longo dos tempos. Podemos assinalar que há alterações significativas ao longo do tempo que vão marcando etapas significativas de valorização e de reconhecimento. Esta também é uma oportunidade em que não podemos deixar de acentuar o papel que a FNE e os seus sindicatos tiveram como atores essenciais no caminho da valorização e do reconhecimento destes trabalhadores. E dizendo que a FNE e os seus sindicatos tiveram nesta área também um papel que foi pioneiro em relação a múltiplos aspectos. A FNE e os seus sindicatos de pessoal de apoio educativo foram pioneiros na identificação da necessidade de um estatuto profissional próprio, na identificação das características essenciais desse estatuto, mas também foram pioneiros em inúmeras atividades que foram desenvolvendo ao longo dos tempos para a valorização destes trabalhadores. Portanto, também esta é uma oportunidade para acentuar aquilo que foi o trabalho que foi desenvolvido, que continua a ser desenvolvido. Mas também, na sequência daquilo que o secretário-geral dizia, é de sublinhar a importância destes trabalhadores nas escolas, com as consequências que isto tem de ter em termos de clarificação dos seus conteúdos funcionais, de que tanto se fala, da sua carreira e, obviamente, também do seu salário. Nós sabemos que não é comum, não é habitual que o papel destes trabalhadores seja referido e reconhecido, sendo muitas vezes até ignorado e até para utilizar os termos deste webinário, ignorado e até invisível. Mas eu não posso negar que houve uma evolução positiva que certamente lhes tem vindo a atribuir uma importância e um reconhecimento crescentes. Nós não podemos esquecer que as primeiras referências que nós encontramos a estes trabalhadores na legislação mais antiga, que nós conseguimos pesquisar, varia entre pessoal, entre empregados subalternos e até de pessoal menor, que se circunscrevia nos liceus ao porteiro e aos contínuos. E estas designações de empregado subalterno e de pessoal menor é uma designação que vai atravessando os tempos sem grande dificuldade. Nós não podemos estar a fazer leituras fora de contexto. O nosso contexto histórico de hoje não é o mesmo daquele que caracterizava as sociedades do final do século XIX e da importância destes trabalhadores, do tipo de pessoas que até frequentavam os liceus. Nós tínhamos no final do século XIX, nós tínhamos 1,5 dúzia de liceus em todo o país, com cerca de 3.000 alunos em todo o país, e portanto estávamos a falar de realidades completamente diversas. Mas a verdade é que estes trabalhadores já eram importantes nessa altura e tiveram sempre esta designação de subalterno ou de menor. Mas mesmo assim, havia da parte do poder a preocupação de que eles tivessem algumas habilitações mínimas. Mas a verdade é que o legislador foi verificando que havia uma contradição entre aquilo que eram as habilitações mínimas que eram exigidas e os baixos salários que recebiam já nessa altura. Nós vamos encontrar em legislação de 1900 um decreto-lei que dizia que era preciso baixar
o nível de habilitações para estes trabalhadores, porque com o nível de habilitações que era exigido e tendo em conta os baixos salários, não se encontravam pessoas para ocupar as necessidades de funcionamento das escolas. Vejam, isto está escrito em legislação de 1900. E, portanto, esta é uma realidade que vem atravessando os tempos. Esta designação de pessoal menor, relativamente ao ensino secundário, é substituída em 1969 por pessoal auxiliar. Há aqui uma ligeira alteração. O pessoal auxiliar é referido na legislação de 1969 para integrar, entre outros, os contínuos, o guarda, o servente e o paquete. Mas isto é numa legislação que em 1969 fazia identificação do que era o enquadramento de todos os serventes públicos, era assim que se designavam na altura, de todos os serventes públicos, e que eram aqueles que eram necessários para todos os serviços públicos. Só mais tarde é que passa a haver aquilo que é, isto começa em 1973, a preocupação de revalorização do pessoal administrativo e do pessoal auxiliar das escolas. Em 1980, a designação passa para pessoal auxiliar de apoio e em 1987 é criada a carreira de auxiliar da ação educativa em substituição da carreira de contínuo, perdão, era de contínuo. Nós não podemos esquecer de 1987, o que é 1987 e porque estas alterações e porque a ação que a FNE e os seus sindicatos iniciam nesta altura. Este é um momento especial de reorganização do sistema educativo. Uma vez que tinha sido publicada em 1986 a Lei de Bases do Sistema Educativo e estava a decorrer o processo da sua aplicação nos mais diversas áreas e setores, nomeadamente em termos de carreira docente. É neste contexto que a recém-formada Federação Nacional dos Sindicatos de Professores, constituída em 1982, assume que os sindicatos de trabalhadores não docentes, entretanto constituídos, deveriam aderir a esta federação que passa a designar-se por Federação Nacional dos Sindicatos da Educação, FNE. Ora, este é um momento determinante para novos passos no reconhecimento e valorização destes profissionais, de que a expressão, mais tarde, a publicação do Decreto-Lei nº 515/99, de 24 de novembro, que vem assinalar a necessidade de que este pessoal tenha de ter níveis adequados de formação inicial, contínua e especializada. De praticamente invisíveis, estes trabalhadores passam a indispensáveis e incontornáveis para a determinação de condições para escolas de qualidade. São poucos os estudos que se têm debruçado sobre a história destes trabalhadores e sobre o seu papel nas escolas. De qualquer modo, os estudos existentes sublinham a percepção destes trabalhadores de uma forte falta de reconhecimento do seu papel e da sua importância na organização e na vida interna das escolas, a que se associaram desde sempre processos negociais demorados, complexos e muitas vezes sem resultados. Em estudo desenvolvido pela AFIET e pela FNE em 2022, na sua grande maioria, cerca de 67% das pessoas respondentes detinham uma percepção negativa relativamente ao reconhecimento social da sua atividade em contexto laboral, qualificando-o como insuficiente ou pouco elevado. Significa isto que, apesar de todos os esforços feitos e de algum reconhecimento particularmente inserido naquilo que foi legislação publicada, não tem tradução naquilo que é o reconhecimento que as pessoas sentem por parte da sociedade e depois também naquilo que é a eliminação da precariedade, naquilo que é salários adequados às responsabilidades que lhes são atribuídas dentro das escolas, as responsabilidades que têm dentro das escolas. E, portanto, eu, ocupando este breve tempo inicial que me foi atribuído, queria deixar sublinhada esta nota de que o papel destes trabalhadores teve algum reconhecimento ao longo dos tempos, embora as pessoas, na prática, no concreto, no seu dia-a-dia, no seu bolso, sintam pouco essas transformações e essas mudanças. E é preciso continuar
a acentuar o trabalho e a valorizar o trabalho destas pessoas dentro das nossas escolas. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, João, pegando nas tuas palavras e antes de passar, respeitando aqui a nossa ordem no programa, dizias que de invisíveis a indispensáveis, registro, tal como também importaria dizer que de precários a efetivos, de desvalorizados a respeitados, e poderíamos por aqui continuar. Dando sequência ao nosso programa, pediria então agora à Cristina Ferreira, enquanto Presidente não só do Estado de Saúde dos Regiões Autónomas, mas também enquanto Secretária-Geral Adjunta para precisamente o pessoal do apoio educativo, que possa fazer a sua intervenção e depois teremos o João Ramalho e a Cristina Peixoto. Cristina? Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer à FNE esta iniciativa e, em particular, ao excelente enquadramento histórico que o João Dias da Silva fez de todo o percurso, quer da evolução das carreiras, das categorias, mas também do envolvimento da FNE e dos seus sindicatos na valorização, na visibilidade que tem sempre tentado dar a estes trabalhadores. É bom que se recordem estas datas, este histórico, para que se saiba que a FNE e os seus sindicatos há muitos, muitos anos, já desde o século passado, estão nesta luta junto dos trabalhadores de apoio educativo. Ora, o nosso papel, efetivamente, é um papel de uma importância enorme dentro da escola. É uma importância tão grande que muitas vezes, ou quase todas as vezes, se nós não estivermos presentes, a escola fecha. Mas esse papel é muitas vezes, ou quase sempre, imprescindível, mas invisível. Continuamos, apesar de todos os avanços e também recuos que têm existido ao longo dos anos, a ser invisíveis. Nós temos, por parte da Internacional da Educação, que instituiu este dia em 2019, em 2018, aliás, em Bruxelas, numa conferência em que a FNE esteve representada pelos seus sindicatos, nomeadamente esteve presente o João Ramalho e eu, e que se instituiu este dia. Em 2019, nós comemorámos o segundo Dia Mundial em Portugal. Nós fizemos uma, e há aqui muita gente provavelmente que esteve presente, nomeadamente o Pedro, o João, os dois Joões, estiveram presentes na comemoração que veio pessoal da Internacional da Educação comemorar com os trabalhadores portugueses, com os trabalhadores de apoio educativo portugueses, o dia do pessoal de apoio educativo. Em 2023 fez uma conferência em Aveiro, em que foi assinada a Declaração de Aveiro, que tem todos os motivos que nós temos para continuarmos a lutar pelo nosso reconhecimento. Portanto, Portugal, a FNE e os seus sindicatos têm tido um papel pioneiro nesta matéria de o reconhecimento, lutar pelo reconhecimento destes trabalhadores. No entanto, no passado dia 14, houve uma conferência online da Internacional da Educação e, tristemente, estavam representados muitos países do mundo. E houve-se o que nós nos queixamos aqui em Portugal, a sermos indispensáveis, imprescindíveis, mas invisíveis, é um bocadinho transversal a todo o mundo. E isso é preocupante. É preocupante e leva-nos a ganhar forças e tem que nos levar a ganhar forças para continuarmos a lutar, a arregaçarmos as mangas e dizermos: estamos aqui, somos imprescindíveis e vamos continuar a ser imprescindíveis, mas vamos passar a ser visíveis. Nós estamos na linha da frente. Nós, nas escolas, somos os primeiros a quem as crianças, os próprios colegas, professores se dirigem, os pais, portanto, temos que ser reconhecidos pela sociedade. E como o João Dias da Silva disse naquele estudo que fez aqui há uns anos, as pessoas, estes profissionais não se sentem
conhecidos pela sociedade. Efetivamente, já se fala, e nós também na FNE tivemos no passado dia 13 uma conferência, um debate, estamos em altura de eleições, em que tiveram representados quase todos os partidos com assento parlamentar. E todos eles foram unânimes em reconhecer a nossa importância. Portanto, se todos eles reconhecem a nossa importância, nomeadamente até os partidos do governo, e no próprio Ministro da Educação, que já o disse, que reconhecia a nossa importância e que era preciso avançarmos, então vamos lá. A partir de segunda-feira vamos ter um novo governo, portanto, vamos lá. Vamos arregaçar as mangas, nós, sindicatos FNE, e o governo que for, seja ele quem for, porque todos são unânimes em reconhecer o nosso valor, a nossa missão na escola. Portanto, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar em conteúdos funcionais específicos para carreiras especiais, vamos elaborar um perfil de competências destes trabalhadores, com formação inicial e contínua, porque neste momento a escola tem um papel, temos novos desafios. A escola de hoje não é igual à escola de há 5 anos, muito menos é igual à escola de há 10 anos ou de há 15. Portanto, temos novos desafios por a frente e temos que arregaçar as mangas e trabalhar por eles, lutar por eles, lutar para mudarmos a legislação. E, portanto, temos que fazer uma revisão da portaria de rácios. Temos que nos adequar à realidade. Temos que estar presentes no processo de transferência de competências. Nós somos parte do processo, temos que ter obrigatoriamente uma palavra a dizer. O modelo de avaliação, o famoso, por razões não muito boas, se adapta, tem que ter em conta as realidades. Nós não queremos deixar de ser avaliados. Queremos é ter uma avaliação justa e adequada à realidade. E temos aqui também uma outra matéria, que é acabar, de uma vez por todas, com a precariedade. Nós, neste momento, temos trabalhadores, e essa é uma luta FNE. Eu lembro-me de em 2021, o culpado disto é ali o Sr. João Dias da Silva, que nos falou dos técnicos especializados, que continuam, estamos em 2025, continuam numa situação de precariedade, sem saberem o que é que vai ser o dia da manhã. Foi anunciado já por diversas vezes a abertura de concurso, ainda não foi, mas a partir de segunda-feira nós estaremos cá, nós todos, sindicatos da FNE, vamos estar atentos para começar a trabalhar. Temos que fazer com que estes trabalhadores sejam valorizados. Deixam de ser, de uma vez por todas, invisíveis e exigimos da parte de todos, de toda a sociedade, respeito. É a palavra que nós temos que batalhar. Respeito, respeito, respeito. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Passaria desde já ao João Ramalho. João, contigo. Boa tarde, colegas. Os meus cumprimentos ao secretário-geral da FNE, ao João Dias da Silva, presidente da AFIET, e aos colegas presidentes dos restantes estais, e a todos os que estão presentes. E também pela realização deste evento que vem lembrar mundialmente o dia 16 de maio, em qualquer parte deste mundo, é dedicado aos trabalhadores da educação, os não docentes e o pessoal de apoio educativo, como ficou definido mundialmente. Ora, a atividade laboral destes trabalhadores sempre existiu desde a criação das escolas, desde a velha escola primária, as escolas técnicas, o liceu, as universidades, e mais recentemente tiveram o seu espaço também nos jardins de infância, e nas creches. Eu recordo-me que o primeiro contacto que eu tive com estes trabalhadores foi quando ingressei no Jardim Escola João de Deus, que tive contacto com estes trabalhadores, além com as educadoras, e depois continuamente na escola primária, no liceu, etc. E temos que ver que
Antigamente não existiam só estes jardins de escola João de Deus, eram pouquíssimos, porque a maior parte da mãe mulher não trabalhava e as crianças eram educadas em casa e as estruturas familiares cuidavam das crianças. E, por conseguinte, as creches e o jardim de infância vieram também alargar a atividade de trabalho, tanto para educadores como para estes trabalhadores. Ora, estes trabalhadores da educação, com tantos anos de atividade em Portugal, viram as suas funções, e como muito bem o João Dias da Silva fez aquela referência histórica, viram as suas funções pela primeira vez reconhecidas com a aprovação do regime jurídico do pessoal não docente, o Decreto-Lei 515/99, aprovado no mandato do professor Marçal Grilo, como Ministro da Educação, e um pormenor. O professor Marçal Grilo, ele era investigador, não tinha carreira docente. Por conseguinte, teve que ser este ministro, ao fim de 10 anos de negociações, foram 10 anos ou mais, não foi, João? 10 anos ou mais de negociações, eu penso que 11, que finalmente vimos aprovado o regime jurídico. E consideramos uma carreira especial, e aquilo que o João muito bem referiu, a necessidade de termos qualificações técnicas para desempenhar estas funções que de repente se tornaram de invisíveis a imprescindíveis. Ora, vamos ver. A Internacional de Educação veio efetivamente em 2018 dar o grande pontapé de saída ao considerar este dia mundialmente como o dia do pessoal de apoio educativo, e cá em Portugal ainda somos trabalhadores não docentes. Agora, estamos satisfeitos, eu tenho aqui um cão a incomodar, mas eu peço desculpa. Estamos satisfeitos com o reconhecimento mundial como profissionais de educação? É indiscutível, sim, mas questionamos se desenvolvemos uma atividade tão importante nos estabelecimentos de educação, onde cuidamos das crianças que vivem em Portugal, e temos que ver uma coisa, neste momento, o nosso espaço da escola pública, temos que lidar, e os professores também, com 10, 20, 30 nacionalidades. Quer dizer, temos de estar preparados para o contacto com estes jovens, novas culturas, mas no caso dos assistentes técnicos, tem uma luta tremenda para contactar e comunicar com estas nacionalidades todas. E no aspecto burocrático, por vezes será muito complicado. Ora, por conseguinte, e nós, no caso do pessoal mais de apoio educativo, no caso dos assistentes operacionais, têm que trabalhar com crianças com todas as capacidades físicas, com menos capacidades físicas, e eu ainda questionei na última reunião que tivemos aí na FNE com os sindicatos brasileiros, e que formação é que nós temos para cuidar de crianças com menos capacidades físicas e intelectuais? Nenhuma. Somos uns pesquisadores e adaptamos a toda esta situação e porque também temos gosto e muito gosto pela nossa profissão. É isso que convém ter assento, é que nós temos orgulho pela profissão que desenvolvemos. E agora questionamos novamente. Este trabalho que desenvolvemos no apoio que prestamos aos jovens para a obtenção de qualificações técnicas, intelectuais, académicas e os valores de cidadania, que nós apanhamos estes jovens nos corredores, no recreio, e transmitimos muitas vezes os valores de cidadania, também na área desportiva, etc., e nos laboratórios, e na biblioteca, porque assim transmitimos valores de cidadania. Isto tudo que desenvolvemos com as crianças totalmente capacitadas, com as menos capacitadas, e ao transmitir estes valores, isto não é um trabalho qualificado. E eu agora faço a pergunta que já fiz ainda esta semana no Porto. Somos genericamente pagos com o salário mínimo nacional, mas desenvolvemos um trabalho tremendamente qualificado. E o caso dos assistentes técnicos, o salário mínimo nacional praticamente desengoliu o salário. E tem um trabalho importantíssimo, porque também dão apoio às crianças com mais dificuldades económicas, e tem aquele contacto com os pais. Ainda esta semana andei a visitar escolas em Viseu,
e os colegas da secretaria estavam a dizer que ainda estavam a aceitar inscrições deste ano letivo que ainda não terminou. Quer dizer, a escola, neste momento, os serviços administrativos não param e temos os assistentes técnicos também numa situação de pressão enorme, devido à pressão de trabalho que eu continuamente tenho. E depois aquilo que a Cristina falou. E o rácio. E temos o rácio dos não docentes, no caso dos assistentes técnicos, que nos agrupamentos têm cerca de 800 e 1000 alunos no jardim de infância e nas creches, não contam para o rácio destes trabalhadores, que é uma questão também que temos que resolver com o Sr. Ministro da Educação nas próximas negociações. Por conseguinte, mensagem final para este dia do pessoal de apoio educativo. Queremos a dignificação das nossas carreiras e respectivas funções, mas também a dignificação do salário mínimo, do salário que não poderá ser mínimo, porque está mais provado que quem ganha o salário mínimo neste país, por muitas vezes, tem necessidade de recorrer a apoio alimentar, porque não tem dinheiro para pagar a renda da casa. São os novos pobres, um novo sinal de pobreza neste país. Temos pessoas trabalhadoras com emprego que precisam de recorrer ao apoio porque o salário é demasiado mínimo para o custo de vida que existe. Colegas, eu peço desculpa ter sido tão mauzinho nesta parte final, mas eu acho que temos que ter condições, tanto técnicas como salariais, para podermos desenvolver uma atividade da qual nos orgulhamos muito. Um bem-ajam a todos. Obrigado, João. Não diria eu que não foste nada mauzinho, limitaste a dizer aquilo que verdadeiramente acontece e aquilo que é sentido. Portanto, não se trata de ser mauzinho, trata-se de ser realista e dizer aquilo que verdadeiramente está acontecendo nas nossas escolas, nomeadamente aquilo que é a pressão sentida pelo excesso de trabalho e a remuneração, que não é nada em conta com aquilo que são não só as qualificações, as habilitações, mas também aquilo que é justo e merecido para os trabalhadores que se querem também valorizados pela via salarial. Passaria desde já, então, à Cristina Peixoto. Cristina, contigo. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero começar por desejar um bom Dia Mundial do Pessoal de Apoio Educativo a todos e um agradecimento muito especial a todos que estão a assistir a este webinário no final de um dia de trabalho. Quero também saudar o Dr. João Dias da Silva, o professor Pedro Barreiros, por esta iniciativa, que é sempre um gosto encontrar-nos, e particularmente para refletir sobre um lema que é inspirador e é transversal a todos nós. Com o tema este ano que foi tornar visível os invisíveis, e com este tema eu tenho que começar por uma referência de um livro infantil que todos nós conhecemos, Príncipezinho, esta obra que nos convida a ver o mundo com o coração e a lembrar que as coisas mais importantes da vida são muitas vezes invisíveis. E o autor diz-nos que o essencial é invisível aos olhos. Eu vou-me focar mais neste dia como um dia de congratular todo o pessoal de apoio educativo, de parabenizar todos pelo trabalho que nós vamos fazendo ao longo do ano, e esta questão daquilo que nós precisamos e do que nós vamos pedir a quem vem a partir de domingo, vou deixar mesmo a partir de domingo. E hoje eu vou-me focar mais, já que fazermos também um contexto diferente do que é o dia de hoje, a dedicarmos mais à importância daquilo que nós somos. E vou-me continuar a focar na minha referência, que é os invisíveis, e o que me parece mais apropriado de prestarmos atenção ao conceito do que é essencial nesta frase de o essencial é invisível aos olhos. O que é ser essencial? Se ver ao dicionário, o dicionário diz-nos que aquilo que é essencial é importante, preciso, indispensável. Se é verdade que o essencial é invisível aos olhos, então talvez seja por isso que tantas vezes esquecemos de ver aqueles que realmente mantêm as escolas a funcionar. Não se trata de falta de presença, porque nós estamos lá todos os dias. A expressão segundo a qual os trabalhadores de apoio educativo são invisíveis não se refere à presença física deles,
eles estão lá sempre, chegam cedo, muitas vezes antes do primeiro aluno entrar, eles já estão lá, eles saem depois de todos os alunos saírem, estão lá quando é que precisa acalmar uma criança, resolver um incidente, apoiar um aluno com necessidades educativas especiais, garantir a segurança, ou simplesmente oferecer uma palavra amiga a um aluno que precisa tanto dessa palavra e é lá que a vai buscar. A invisibilidade é outra. A invisibilidade do reconhecimento. A invisibilidade das decisões. É o silêncio nos elogios. É o esquecimento quando se fala em dignidade profissional, em progressão na carreira e em condições de trabalho dignas. Mas uma escola só funciona porque nós estamos lá. Nós somos o tecido que mantém o dia-a-dia escolar coeso. Somos muitas vezes o primeiro rosto que uma criança vê de manhã e o último ao final do dia. Somos quem garante que os espaços estão prontos, que os horários se cumprem, que há ordem, segurança e bem-estar. Somos os olhos atentos no pátio. Somos o apoio na sala. Somos a calma nas situações difíceis. No entanto, quantas e tantas vezes não nos incluem nas conversas sobre educação de qualidade, como se educação fosse só o que acontece no contexto de sala de aula. A escola e a educação não se esgotam no ensino. Também são, e sobretudo, o cuidado, a estrutura e, como falava o João Ramalho, a humanidade. E nisso, os trabalhadores de apoio educativo são insubstituíveis. Nisso, os trabalhadores de apoio educativo são muito visíveis. E é por isso que hoje, mais do que nunca, temos que dizer com clareza: ninguém que seja essencial pode ser invisível. Chegou o momento de nos tornarmos visíveis ao invisível, de reconhecer com palavras, mas também com ações, melhores condições, mais valorização, mais respeito. Aqui há uns tempos estava a ler-se os dados da Direção-Geral da Administração Escolar e ouvi o número de que há milhares de assistentes operacionais, assistentes técnicos nas escolas públicas, muitos dos quais com vínculos precários ou sobrecarga de tarefas. E um estudo do Conselho Nacional de Educação, como também referiu o Dr. João Dias da Silva, já alertava há alguns anos para o rácio insuficiente de assistentes operacionais por aluno, recomendando um assistente por cada 48 alunos no primeiro ciclo e um por cada 60 no ensino básico e secundário. Mas a realidade, infelizmente, é muito diferente. Há escolas com mais de 100 alunos por cada assistente. O que é que isto se traduz? Sobrecarga, stress e falhas inevitáveis no apoio aos alunos e ao funcionamento diário. Além disso, muitos destes profissionais têm funções, como já disse anteriormente e como já foram ditas aqui, que não estão descritas no papel. Aliás, nós não temos funções descritas no papel. São chamados a mediar conflitos, a apoiar alunos com necessidades educativas especiais, prestar os primeiros socorros, sem formação, entre muitas outras tarefas que exigem preparação e muita empatia, mas que raramente são reconhecidos em termos salariais ou de progressão na carreira e até mesmo nos inexistentes conteúdos funcionais. E falamos de profissionais que, na sua maioria, como também disse o João, isto é uma das coisas de ser a última a falar, recebem salários próximos do salário mínimo nacional, mesmo quando acumulam anos ou décadas de serviço. Se isto não é uma forma de invisibilidade institucional, então o que será? Para terminar, eu quero ficar com um conceito do que é a escola. Para mim, na minha maneira de ver, na minha convivência que tenho, a escola é um organismo vivo e cada pessoa que nela trabalha é uma célula vital. E para mim, e acho que para muitos dos que estamos aqui hoje, sem trabalhadores de apoio educativo, a escola simplesmente não funciona. Queria-vos deixar uma marca neste dia, uma frase, para que até ao próximo ano, quando voltarmos a festejar o Dia Mundial do Pessoal de Apoio Educativo, todos os dias, cada vez que a gente se levantar e que vamos trabalhar, vamos nos lembrar desta frase. Vamos deixar de olhar através deles. Vamos sim olhar
para eles, com gratidão, com justiça e com humanidade. Feliz Dia do Trabalhador de Apoio Educativo, feliz dia para todos, obrigado por estarem aqui e é um gosto, uma honra muito grande representar o STAIS-EM. Estava aqui sem microfone. Muito obrigado, Cristina. Ou seja, vocês estão-se a portar muito bem porque o horário está a ser cumprido quase ao segundo. Portanto, tínhamos aqui previsto às 18h45 um primeiro momento, ou um momento de debate, até antecipamos. Isto começou logo bem, quer dizer, começou bem mal, porque o João Dias da Silva foi muito poupado no tempo da intervenção. De qualquer das formas, também nos dá tempo, e desde já convido todos os que nos estão a assistir a colocarem questões através aqui do espaço de perguntas e respostas, do Question and Answers. Se não conseguirem fazer por essa via, coloquem mesmo aqui no chat alguma questão, algum contributo que queiram também para enriquecer o debate, porque estamos aqui com alguma capacidade para gerir tempos. Portanto, vou só fazer aqui um compasso de espera para ver se, entretanto, entra alguma questão. De qualquer das formas, vou acompanhando, estou vindo aqui a acompanhar o chat do webinar e, para além daquilo que são os parabéns pela iniciativa, por aquilo que é a concordância com as intervenções que já foram feitas até agora, há realmente o reforço desta ideia que deu mote e origem à designação deste webinário, que se prende com a invisibilidade. Ou seja, a visão romântica do príncipezinho é interessante ser explorada, mas verdadeiramente aquilo que dá origem a esta designação é o sentimento da invisibilidade, mas é um sentimento pela negativa. É um sentimento de falta de reconhecimento. É um sentimento de que olham para os outros, mas não olham para mim. Olham para as necessidades, para tantas e tantas necessidades, para as necessidades dos professores, para as necessidades dos alunos, para as necessidades das famílias, para as necessidades dos diretores, das escolas, mas e nós? E depois há a dificuldade do quem somos nós, porque o nós é muito heterogéneo. Já que foi dito desde a intervenção inicial do João Dias da Silva, peço desculpa, desde a intervenção inicial do João Dias da Silva em relação àquilo que era a consideração de cada um e a designação de cada um, mas mesmo hoje nós temos assistentes técnicos, assistentes operacionais, ou seja, tantas e tantas carreiras dentro de uma só carreira. Esta complexidade de carreiras faz com que também tenhamos que olhar para elas com algum cuidado e estratégia de intervenção. Sendo assim, vou esperar, ver se, entretanto, entra aqui alguma questão específica. Nota-se aqui também, obviamente, o orgulho em ser quem são, o orgulho em desempenharem as importantes funções que desempenham, o orgulho, outros dizem o brio, por ser pessoal de apoio educativo. Há aqui algo também que eu começo a achar curioso, que é o facto de o pai, ou seja, o pessoal de apoio educativo, começa a ser verdadeiramente assumido. Acho que é importante porque é também uma estratégia de intervenção junto do próprio Ministério da Educação, e gastando aqui, ou não querendo gastar o tempo, mas partilhando convosco aquilo que tem sido a relação sindical com os governos, neste caso em particular com o último Ministério da Educação, o Messi. A Cristina aflorou, de certa forma, aquilo que foram alguns episódios, alguns momentos, a Cristina Ferreira, alguns momentos de relação com o atual Ministério da Educação. Nós tivemos a oportunidade, e eu tive a oportunidade de entregar ao Sr. Ministro da Educação em mão todo um dossiê com todos os ofícios que nós enviamos para o Ministério da Educação, com todos os documentos que nós enviamos para o Ministério da Educação, desde o primeiro dia da tomada de posse até à última reunião para a qual fomos convocados. Eu posso-vos dizer que foram muitos, mas foram mesmo muitos. Nós conseguimos intervir e conseguimos resolver algumas situações, sendo que nós somos permanentemente insatisfeitos e aquilo que nós queríamos era bem mais do que aquilo que conseguimos alcançar. E as coisas foram acontecendo a uma velocidade que não era a velocidade que nós desejávamos, porque fomos sendo
foi-nos sendo prometido o encontro de soluções e arrastado no tempo essa mesma solução. Recordo que havia alguém que tutelava esta área, havia um secretário de Estado específico para a administração escolar, era um secretário de Estado que inclusivamente teve a oportunidade de estar connosco na comemoração do Dia Nacional do Trabalhador Não Docente em Vila Real, onde comemoramos também o outro dia de uma forma emblemática, mas com muita qualidade. Foi um dia onde nós, inclusive, produzimos um documento, este documento que está aqui, com uma resolução do Dia Nacional do Trabalhador Não Docente, que está disponível no site, no nosso site, e sobre esta resolução, onde nós tínhamos claramente identificado aquilo que defendemos para o pessoal de apoio educativo, com o slogan valorizar o pessoal de apoio educativo, aquilo que nós tivemos como feedback da parte do Sr. Secretário de Estado foi Sr. Secretário-Geral da FNE, diga-me onde é que eu assino já isso por baixo. E, entretanto, nesse mesmo dia disse-nos, estamos em novembro, nesse mesmo dia disse-nos que iria ser aberto um processo concursal para a vinculação dos técnicos especializados que estavam em precariedade, em alguns casos há 10, 11, 12, 13 anos. Esse concurso não chegou a abrir em novembro, não chegou a abrir em dezembro. Depois foi dito que seria em janeiro, não foi e não abriu em janeiro. Em janeiro tivemos a ocasião de voltar a reforçar a urgência para o combate a esta precariedade e a abertura do concurso para estes profissionais. Não se preocupe, vai ser em fevereiro. Mas, entretanto, o Secretário de Estado foi exonerado, saiu. Voltamos a dizer ao Sr. Ministro de Educação. O Sr. Ministro de Educação até ficou quase indignado porque não tinha sido o Secretário de Estado que se tinha comprometido com esta vinculação, mas sim o próprio Ministério da Educação. Ótimo, ainda bem que foi o Ministério da Educação. Vamos lá então, abram o concurso, vamos abri-lo. Entretanto, cai o governo mais uma vez. E estamos aqui no mês de maio, às portas de umas eleições, às portas de ter uma nova equipa governativa, às portas de ter um novo Ministério da Educação. Não sabemos se de continuidade ou não, mas no limite dos limites até podemos ter que começar tudo novamente do zero. E é este começar de forma repetida do zero que faz com que todos os processos se atrasem e não seja possível alcançar os objetivos. Objetivos esses que nós também tivemos a oportunidade, através de um dossiê, entregar este dossiê ao Ministro da Educação, onde eles têm na sua posse tudo aquilo que são as nossas medidas, para além daquilo que é o nosso roteiro para a legislatura, todas as medidas que nós, de forma objetiva e clara, sobre recrutamento e níveis de exigência, incentivos à mobilidade, o estatuto profissional, as condições de trabalho, a formação contínua, a avaliação profissional, as consequências dos processos de descentralização de competências, a saúde e a segurança no trabalho, entre outras matérias, está aqui tudo e o Ministério da Educação até devia orgulhar-se e devia aproveitar todo um trabalho já feito, todo um histórico que temos e que, portanto, poderia agilizar, e era esse o nosso objetivo, agilizar todo o processo. Ora bem, temos aqui já algumas questões. Fernando Ribeiro, por exemplo, gostaria de perguntar, independentemente do governo que vai sair destas eleições, quais as medidas que a FNE irá tomar junto do novo Executivo para finalmente exista a criação das carreiras específicas do pessoal de apoio educativo. Eu permitirei, obviamente, a cada um dos presidentes poder responder esta questão, contudo, dizer o seguinte: nós, FNE, e muitos dos que aqui estão a assistir e a participar também são FNE, é certo e sabido que nós apresentamos o roteiro para a legislatura, apresentamos este documento que aqui está, entre outros, e com a queda do atual governo, e portanto agora o processo eleitoral que está em curso, as nossas reivindicações não foram alteradas. Até porque não atingimos os resultados pretendidos, portanto nós vamos insistir naquilo que sempre insistimos e que são as nossas bandeiras. Dessas não abdicamos. Enquanto Secretário-Geral da FNE, tenho vindo a dizer, e dizia, há aqui muitos que são testemunhas disso, que 2025 seria um ano-chave.
Para mim, 2025 continua a ser um ano-chave, para o bem e para o mal. Porque ou em 2025 nós, FNE, conseguimos garantir ganhos para os trabalhadores que representamos, através dos sindicatos que fazem parte da FNE, ou o Ministério da Educação, seja lá ele qual for, vai ter a FNE à perna e nós vamos ter que ser muito duros, muito ativos, muito capazes e audazes no sentido de fazer a força necessária para atingirmos os resultados que pretendemos. Temos que garantir e criar condições internas para deixar de serem invisíveis. E cada um também tem a sua responsabilidade. Não é só a FNE com um símbolo. É cada trabalhador, cada sócio, cada dirigente, cada delegado sindical vai ter que dar um passo em frente e dizer: eu estou aqui, contem comigo. E se só preciso ir para a porta do Ministério da Educação, temos que ser capazes de ir para a porta do Ministério da Educação. E se só preciso e necessário fechar as escolas, temos que ser capazes de fechar as escolas. Mas isso não invalida aquilo que é o nosso, chamemos lá, ADN, que é a capacidade de, na mesa negocial, atingirmos os resultados que queremos. Já demos provas que, se do lado da mesa houver quem queira, nós somos capazes e conseguimos atingir resultados e comprometemos-nos com os processos negociais. Agora, é preciso que do outro lado haja quem queira e que não se continue a arrastar no tempo decisões que são urgentes, que eram para ontem. Portanto, sendo para ontem, importa que o Ministério da Educação assuma essa responsabilidade. Qual é o argumento que tem servido, eu até posso considerá-lo como válido, mas não quero, o argumento que tem vindo a ser utilizado é a dificuldade de relação de gestão entre municípios, Associação Nacional de Municípios, Ministério da Educação, Ministério da Administração Pública. Ou seja, há aqui competências divididas. Aquilo que eu tenho assumido, tenho dito também, é que o trabalhador sente-se tal e qual como um triângulo das Bermudas. Entre estes três eixos está o trabalhador que se sente perdido, onde ninguém assume a responsabilidade para aquilo que tem e tem o dever de poder fazer. E, portanto, as câmaras dizem que é na escola, a escola é o Ministério da Educação, o Ministério da Educação é a Administração Pública que não deixa, a Administração Pública diz que há dificuldade de relação com as autarquias, portanto, andam aqui a empurrar responsabilidades e as coisas não avançam. É difícil? É. Mas há aspectos, nomeadamente aqueles que são da exclusiva responsabilidade do Ministério da Educação, que o Ministério da Educação tem que assumir enquanto seus e dar resposta a cada uma desses problemas. Há outros, eventualmente, que são mais difíceis, mas, meus caros, assumam através de um memorando, assumam através de um protocolo negocial o que vamos fazer, tal e qual como foi feito para os professores, e nós, de acordo com esse protocolo negocial, sabemos que, ao longo de um ano, ao longo de 2, ao longo de uma legislatura que seja, vamos encontrar a solução para todos os problemas, seja os conteúdos funcionais, seja o perfil, sejam os rácios, seja a formação inicial e a formação contínua, seja que matéria for, obviamente também as próprias carreiras, sejam elas especiais, lá entenda-se por especial aquilo que cada um quiser entender. Agora, mais do que a designação especial, acho que todos queremos e defendemos, é carreiras cuja estrutura remuneratória seja uma estrutura que vá de encontro àquilo e combata aquilo que o João Ramalho há pouco dizia, onde o salário mínimo está colado ao salário médio e onde um trabalhador com 20 e 20 e tal anos de serviço pouco mais ganha do que alguém que entra agora no início de carreira. E, portanto, é isto que nós temos que combater. E é isto que temos de ter cada vez mais força para o poder fazer. Agora, fazemos de forma responsável, fazemos com forma criteriosa e com argumentos válidos. Não é apenas e só enviar os trabalhadores para a luta, pela luta, com interesses paralelos àqueles que são os próprios trabalhadores. Portanto, nós, e eu pessoalmente, não estou ao serviço de nenhum outro interesse que não seja o de representar da melhor forma aqueles que são os nossos associados. Quem quiser, venha, é muito bem-vinda. Venha nos chatear a cabeça. Primeiro chateiem a cabeça à Cristina Peixoto, à Cristina Ferreira e ao João Ramalho. Só depois é que eles me chateiem a cabeça a mim. Mas é importante esta pressão, é muito importante esta dinâmica. Nós temos que crescer. Eu posso dizer com orgulho, com satisfação, que a FNE tem vindo a crescer em termos de representatividade, em termos de visibilidade. Isto é bom.
Porque não é bom por uma questão de ego ou de vaidade. É bom porque ganhamos força junto das entidades patronais, sejam elas do setor público ou do setor privado. E, portanto, nós estamos num processo negocial com a CNIS. Nós, na segunda-feira e na quarta-feira, temos um momento-chave para saber se temos condições ou não para celebrar mais um acordo, um contrato coletivo de trabalho com a CNIS. Temos tido grandes ganhos com a CNEF, com as mutualidades, com as misericórdias. O que é que tem faltado? Tem faltado o Messi, tem faltado o Ministério da Educação, tem faltado autarquias. Mas digo-vos também desde já uma coisa: é muito importante, tendo em conta a especificidade da relação institucional entre a FNE, os seus sindicatos, os trabalhadores e o outro lado, entenda-se por outro lado o Ministério da Educação, mas não só, as próprias autarquias. Eu há pouco referi que nós fizemos um roteiro para a legislatura para entregar ao Ministério da Educação. Pois bem, nós também temos que fazer um roteiro para as autárquicas para fazer pressão, quando forem as eleições autárquicas, junto de cada Câmara Municipal, junto de cada candidato, para os obrigar a responsabilizar e responsabilizar sobre aquilo que querem para os trabalhadores que eles também tutelam e que estão responsabilizados. Portanto, há muito trabalho pela frente. E, portanto, Fernando Ribeiro, meu caro, para além disto, há aqui muito, muito ainda a acrescentar. O Paulo Chaves pergunta que medidas estão previstas para dar maior visibilidade ao pessoal de apoio educativo. Ora bem, de certa forma, na resposta que dei ao Fernando Ribeiro, referi algumas delas e dei algumas sugestões, algumas ideias essas que é precisamente em momentos como este, em momentos de partilha, em momentos de debate, e importa também promover cada vez mais iniciativas deste tipo. Este ano, a este nível, do ponto de vista da comemoração, é o segundo, mas já fizemos mais. Agora, façam-nos chegar também as vossas propostas, façam-nos chegar as vossas sugestões, porque eu até posso, eu, ou a Cristina, ou o João, podemos decidir uma determinada ação, pensando que é muito boa, e depois não ter adesão nenhuma. E, portanto, uma atividade, uma ação em que estejamos lá apenas só meia dúzia de dirigentes, aí não tem impacto nenhum. Portanto, nós temos que ser capazes de pensar. Ou seja, esta iniciativa de hoje esteve pensada para ser de uma outra forma. Mas há dificuldades na mobilização dos trabalhadores. E, por exemplo, a data deste ano foi dificultada, tendo em conta também as eleições legislativas e sabendo que muitas escolas vão servir como espaço para as mesas de voto e muitos colegas, porque esta iniciativa era para ter sido presencial e em Lisboa, tal não foi possível devido a estes constrangimentos, entre outros. Agora, temos que fazer mais e mais e mais e mais. E, portanto, as medidas para dar maior visibilidade passarão não apenas por aquilo que são aquilo que nós possamos apresentar, mas também aquilo que nos puderem fazer chegar. Pedro, acho que tens aí uma pergunta do Cordeiro no chat. Não está nas perguntas, está no chat. Como entendem que deve ser estimado o rácio fixo ou variável e adaptável de acordo com as circunstâncias específicas de cada estabelecimento? Não sei se, Cristina, pela questão, se queres responder ou algum de vocês. Eu vi porque estava a ver o chat e vi que ele não gostou nas perguntas. É uma pergunta pertinente. E, no meu entender, eu acho que o rácio deveria ser variável e adaptável de acordo com as circunstâncias de cada estabelecimento, porque a realidade num sítio não é a mesma que noutro, até mesmo nós, centro, sul e norte, são realidades completamente diferentes. Eu sou a favor de que o rácio seja adaptável de acordo com as circunstâncias específicas de cada estabelecimento. Posso falar, Pedro? Sim, sim, claro. E eu depois também quero falar. Já agora, O rácio o diploma do rácio já prevê a sua adaptação ao sistema arquitetónico das escolas. Tudo. Agora, o grande problema do rácio é este, foi aquilo que eu disse há pouco. Os alunos do jardim de infância, que em escolas poderão ser 400, 500, 600, não entram para o rácio dos assistentes técnicos. Isso aí é que é grave. Mas, de qualquer modo, estes assistentes técnicos têm que trabalhar, fazer as matrículas destes alunos do jardim de infância,
tem que fazer a matrícula, tem que tratar da documentação toda. E, por conseguinte, é isso, é a grande luta que temos que fazer, é essa, para além do valor global, vai lá ver, o rácio global das escolas deve ser aumentado, também por natureza deve ser aumentado. Porque há uma realidade, quer dizer, os jovens são cada vez mais irreverentes, as escolas têm cada vez mais jovens com deficiência, com menos capacidades. Também temos os imigrantes nas escolas, que implicam também outro cuidado com estes alunos, e tudo isto leva a que, para além da sala de aula, o espaço envolvente da escola tem que ter mais trabalhadores. E por isso é que o valor global do rácio tem que ser aumentado, mas também temos que entrar em linha de conta. Há uma grande injustiça nos agrupamentos, tem jardins de infância, em que as vítimas desses agrupamentos são os assistentes técnicos também. Obrigado, João. Cristina? Ora, em relação aos rácios, concordo efetivamente com o que disse a Cristina e com o que disse o João. Efetivamente, não, tem que haver, obviamente, uma linha principal, uma linha geral, mas depois as coisas têm que ser adaptadas. A escola A, que fica ao lado da escola B, e podem ficar ao lado uma da outra, as necessidades certamente não são iguais. E, portanto, enquanto isso não tiver sido tido em linha de conta, não chegamos a lado nenhum. Tem que haver, obviamente, linhas gerais, mas depois tem que ser adaptado. Cada caso é um caso. Temos que olhar para todo o público que está na escola. E o João disse aqui muito bem, temos meninos com necessidades educativas especiais, com algumas patologias, temos a questão dos imigrantes agora, que é uma questão muito importante. Os trabalhadores de apoio educativo têm que estar capacitados para tratar destas realidades. E, obviamente, que por muito que estejam capacitados, se houver um trabalhador para 150 meninos, não há capacidade que nos valha. Portanto, as coisas têm que ser revistas com cabeça, tronco e membros. Na questão de que os colegas falavam, o que é que vamos fazer a seguir? Pois nós temos propostas. A FNE tem propostas há anos. Há anos nós temos, não vamos dizer que somos os donos da verdade, mas que temos muitas verdades, temos. E queremos que o governo nos ouça. Tem que nos ouvir, tem que se sentar. O primeiro passo é sentarem-se à mesa connosco e com os outros sindicatos, obviamente, mas connosco temos propostas reais. Nós temos documentos, como o Pedro mandou, que mostrou. O Pedro estava na reunião e também estava a Cristina e o João, salvo erro, e que nos foi dito numa reunião em que foi entregue esse documento, que éramos a única federação, os únicos sindicatos, tínhamos efetivamente uma proposta. Então, se temos efetivamente uma proposta, vamos lá olhar para ela, vamos lá ver o que é possível, vamos fazer um calendário negocial, vamos tratar disto e disto. E vamos começando a dar passos. Nós temos que dar passos. Passos no sentido da resolução de problemas. A questão de, agora sou do Ministério, agora sou da autarquia, isso também tem que ser resolvido. Exatamente, tem que ser traçada uma linha base para as autarquias. As autarquias, aquelas coisas são base, não podem ir para baixo. São linhas vermelhas. Para cima podem dar o céu. Mas temos que. E o Ministério da Educação tem que assumir as suas responsabilidades. Não adianta estar a chutar para canto. Temos que nos sentar, autarquias, sindicatos e Ministério, e ver o que é que realmente. E nós não podemos andar neste dilema. Eu ontem dia fiz um plenário numa escola e os colegas diziam que têm muitas queixas, como é óbvio, e diziam, eu disponibilizei-me, o STAI Sul disponibilizou-se para ir falar com a direção da escola. E elas diziam, pois, mas vocês vão falar com a direção da escola e a direção da escola diz que não é com ela. E diz que é com a autarquia. E eu disse, então, eu vou falar com a autarquia. Mas elas disseram, então, e vão falar com a autarquia vai dizer que não é a autarquia, é com o Ministério. Então, vamos falar com todos, vamos sentar por uma vez por todas, ver o que é que nos... Isto é uma frase comum, é uma coisa, mas vamos ver o que nos une, mais do que aquilo que nos divide. O que é que são os pontos comuns que temos que trabalhar? Temos que trabalhar determinados pontos. Então, rácios,
sim senhora, temos que os trabalhar. Vamos lá trabalhá-los. Vamos ver quais são as variáveis, o que é que nos une e o que é a linha que tem que ser traçada. E faz os raços e anda-se para a frente, segue-se para o outro. Mas tem que haver um programa, tem que haver um calendário, tem que haver, seja qual for o governo, tem que nos dar essa oportunidade, tem que nos dizer, vamos sentar, vamos ver o que é que está aqui, esta matéria. Vamos reunir para tratar disto, depois disto, vamos por etapas, senão nunca mais vamos andar aqui redondos. Os salários são importantes. O pessoal é importante, a formação é importante, as carreiras, tudo é importante. Porquê? Porque nós há muitos anos que não temos nada. Portanto, para nós é tudo inadiável. Portanto, temos que começar já. E nós estamos disponíveis. Nós, sindicatos FNE, estamos disponíveis e temos propostas concretas. Portanto, é isso que nós temos que andar. Temos que fazer com que as coisas andem. E segunda-feira começamos a pressionar, acho eu. E é o que temos que fazer. Bem, obrigado, Cristina. Nós não começamos segunda-feira, nós não paramos e não deixamos de pressionar, porque até agora não temos feito outra coisa. Ou seja, se não foi possível atingir os resultados pretendidos, não é por responsabilidade nossa, é mais por incapacidade do outro lado. Agora, há alguns aspectos que eu gostaria desde já, e passando praticamente para a parte do encerramento, dizer o seguinte. Daqui a 5 dias, os atuais órgãos sociais da FNE atingem metade do seu mandato. Foi no dia 21 de maio de 2023 que foram eleitos para os atuais órgãos sociais. Portanto, daqui a 5 dias chegamos a meio de um mandato. Eu posso garantir o seguinte, posso garantir que, tal e qual como sempre fiz ao longo da vida, vamos avaliando aquilo que é a nossa capacidade, os resultados atingidos, e temos que ser honestos connosco próprios, ou seja, e claros, fazer uma autoavaliação clara, transparente, dizendo claramente que atingimos, conseguimos isto e aquilo, não atingimos, não conseguimos, dizendo quais os motivos, alguns por responsabilidade própria, outros por responsabilidades externas, mas de forma clara e evidente para todos percebam e sintam que a verdade está em cima de tudo. Isto fará com que, chegados a maio de 2027, essa avaliação tem que ser feita. E eu digo-vos desde já, de forma clara e transparente, por aquilo que foi atingido e que conseguimos atingir para o pessoal docente, eu podia me ir embora amanhã de consciência completamente tranquila, porque foi atingido e alcançado muitos dos objetivos definidos e programados para uma legislatura. Conseguimos em 2 anos. Teve início no anterior governo, passou para o atual governo, demos grandes passos, foram feitas grandes evoluções. Já sobre o pessoal do apoio educativo, o mesmo não posso dizer. Mas quero poder dizê-lo em 2027. Porque se em 2027 eu não puder dizê-lo, obviamente terei que fazer essa avaliação e terei que ser coerente com a incapacidade, caso não tenha conseguido atingir esses objetivos. Agora, para eu atingir esses objetivos, eu preciso de todos. Não é o Pedro, ou não é a tal FNE, que é um quadradinho vermelho com 3 letras lá no meio. Não, somos todos nós. E é isso que é muito importante. E pego numas palavras de uma mensagem que aqui está, para, de certa forma, também enaltecer aquilo que é pode ser o ganho estratégico da FNE em termos de representatividade, porque a FNE não representa apenas um setor ou uma determinada área. E a colega diz, a Joana Isabel, diz, eu sou professora, estou aqui porque, de fato, considero urgente a valorização do pessoal do apoio educativo, é urgente a definição de perfis funcionais para cada uma das, entre aspas, tipologias, desculpem o termo talvez impróprio, do pessoal do apoio educativo, mas enquanto professora vejo todos os dias na escola onde trabalho o esforço, causado muitas vezes por sobretrabalho de assistentes técnicos, de assistentes operacionais, de técnicos especializados. Existe muito a fazer, é um facto. Obrigado a todos. Pego nisto porquê? Porque quando falamos de educação, o pensamento tende a recair de imediato sobre os professores. No entanto, por trás do bom funcionamento de cada escola, há uma equipa incansável, muitas vezes, lá está, invisível, mas absolutamente indispensável, que é o pessoal do apoio educativo.
Tal como foi dito pela Joana, assistentes operacionais, técnicos especializados, auxiliares, administrativos, vigilantes, cozinheiros e tantos, tantos, tantos outros que, com descrição, com dedicação, fazem da escola aquilo que para alguns é quase o principal, um local seguro, limpo, organizado, acolhedor, funcional. São todos estes, e não outros quaisquer, que recebem os nossos alunos com um sorriso, que zelam pela sua alimentação, pela sua higiene e pela sua segurança, que estão atentos e cada vez mais atenção àquilo que se passa nas escolas, ao seu bem-estar, que ajudam a resolver as situações no local, no dia a dia, situações muitas vezes inesperadas e que tornam possível um salutar e uma boa convivência escolar. Recordo que, ideia de um dos senhores que aqui está nestes quadradinhos, que dá por nome João Dias da Silva, a pretensão de criar um observatório para a convivência escolar. Esse observatório foi criado. Há um site que podem consultar, entrar, participar, denunciando situações, mas também dando a conhecer boas práticas em cada uma das vossas escolas. É muito importante também que não se fale apenas e só no problema, mas também se digam e apontem soluções. Porque o vosso trabalho não é apenas um trabalho técnico. Já aqui foi dito várias vezes, é um trabalho profundamente humano. Porque exige empatia, paciência, muitas vezes, disponibilidade e um genuíno cuidado com o outro, porque sem vocês, sem muitos de vocês, obviamente, uns mais do que outros, tendo em conta a ligação que têm com as crianças, com os alunos, mas sem vocês, muitas crianças não teriam as suas necessidades atendidas. Sejam essas necessidades académicas, emocionais, comportamentais, sejam quais forem. Sem vocês, simplesmente, a escola não aconteceria. A escola não seria possível. Portanto, há aqui uma equipa multidisciplinária e a escola é construída por todos. Não podemos estar sistematicamente a falar ou a utilizar o chavão da comunidade e depois vai saber a comunidade, ninguém sabe perfeitamente quem é. Agora, este reconhecimento e estas palavras bonitas não vêm no príncipezinho, mas são palavras bonitas, só que é importante que se traduzam numa valorização real e concreta. E é isto que tem faltado. Eu, há anos presente no movimento sindical, ouço sistematicamente, ano após ano, os mesmos problemas e as mesmas dificuldades. Não se resolvem. Olhem, sucessivas restrições orçamentais, falta de empenho governativo na valorização das carreiras e outras, falta de investimento, peço desculpa, falta de investimento nas qualificações e na formação contínua. Falta de recursos humanos para as necessidades de cada escola e cada serviço. Falaram em rácios, pois bem, é precisamente isto. É a inexistência de recursos humanos necessários para dar resposta àquela necessidade da escola A, da escola B, da escola C, do serviço A, do serviço B, do serviço C. Tudo isto tem afetado gravemente as vossas condições de trabalho, os vossos direitos, os vossos salários, a segurança, o emprego e, em última análise, o vosso bem-estar. É isto. E, portanto, perante este cenário, é urgente, aqui foi dito, que o pessoal de apoio educativo tenha uma voz mais ativa, que os seus direitos sejam protegidos, que o seu trabalho seja respeitado, dignificado e adequadamente remunerado. E isso significa garantir um maior envolvimento, uma maior participação, para que a representação efetiva nos sindicatos de educação tenha uma consequência naquilo que são os órgãos de decisão. Ou seja, temos que ser cada vez mais atuantes, cada vez mais participativos e não podemos esperar que seja o outro a fazer a luta por mim. Tenho que dar o passo em frente. Portanto, a FNE, a Internacional de Educação, através de uma campanha que nós desenvolvemos, que chama Investir na Educação, Garantir o Futuro, tem sido incansável na defesa do pessoal de apoio educativo,
Exigimos aos governos, tanto a nível nacional, como também, porque, já aqui foi referido hoje, tivemos a visita de uns colegas do Brasil, do Estado do Espírito Santo, de um sindicato que é o Sim Educação, que é o Sindicato dos Educadores do Estado do Espírito Santo do Brasil, é um sindicato do setor privado de trabalhadores de apoio educativo, que tem vindo a ter um crescimento enorme, com uma ação muito, muito forte, e nesta relação entre sindicatos a nível mundial também é muito importante, porque nós podemos ir beber ideias e sugestões e também a Cristina Ferreira há pouco disse, sente-se que os problemas são transversais, são sentidos quase de igual forma a nível mundial. A Declaração Internacional de Educação sobre os direitos do Estatuto do Pessoal de Apoio Educativo afirma com clareza aquilo que nós, obviamente, defendemos. Deve haver um estatuto que claramente defina os direitos e as condições para o exercício de cada função. As próprias Nações Unidas também reconhecem os trabalhadores de educação como sendo essenciais. E, portanto, mais do que qualquer tipo de reconhecimento, qualquer tipo de documento, e nesta fase, e neste momento do dia, aquilo que eu neste dia quero fazer, mais do que agradecer, é afirmar com convicção que, o vosso trabalho é essencial, 2, a vossa presença é valiosa, 3, o vosso esforço é reconhecido. Quem o diz, posso dizê-lo numa tripla função, de secretário-geral da FNE, de presidente de um sindicato de professores, mas mais do que os cargos, enquanto professor e enquanto pai. E enquanto aluno que fui e que lidei com muitos e muitos e muitos trabalhadores de apoio educativo e sei perfeitamente, determinados dias foram esses que fizeram a diferença. E, portanto, que este dia seja um dia de celebração, mas também seja, e faço esse apelo, ao respeito e à valorização do pessoal de apoio educativo. Portanto, a todos os trabalhadores de apoio educativo, eu quero, em nome da FNE, transmitir o nosso muito obrigado, parabéns pelo vosso dia e por tudo aquilo que fazem todos os dias. Portanto, muito obrigado a todos. Para podermos terminar, e não querendo ser eu a terminar, só permitir a cada um dos 4 que possa só dar um adeus, um beijinho, um abraço e mais uma palavra de parabenização ao pessoal do apoio educativo. Se quiserem podem ligar o micro, estão à vontade. Renato foi o último, agora sou a primeira, eles são todos a ligar. Eu tenho só a agradecer. Eu estou aqui a ver na esquina do lado os 50 participantes que tivemos hoje para nos ouvir e para juntos celebrarmos aquele que é o Dia Mundial do Pessoal de Apoio Educativo e o quão tão importante somos. Espero que este webinário também faça com que nós nos sentimos ainda mais fortes e mais capazes de ser mais e melhores a cada dia que passa. Obrigada a todos e principalmente obrigada à FNE pelo apoio constante que nos vem dando no nosso dia-a-dia, de forma a fazer-nos crescer cada dia que passa. Obrigada. Se calhar falo eu, sendo, não sei. Força. Então falo eu, que é para ser a primeira Cristina. Muito obrigada a todos. Realmente temos aqui, há muitas colegas nossas que ainda estão a trabalhar a esta hora, mas temos aqui um bom grupo de pessoas. E durante o dia de hoje, em muitas escolas, também foi celebrado este dia. Portanto, muito obrigada a todos de estarem presentes, aos colegas de painel, à FNE, e esperemos que de hoje a um ano estejamos aqui a comemorar vitórias, sejam um dia para comemorar, e portanto, para o próximo ano vamos todos fazer força para que estejamos aqui a comemorar não só o dia, mas as vitórias alcançadas nesse ano. Muito obrigada a todos. Bom, para despedida, e pronto, e agradecer todo este trabalho que tivemos hoje aqui para comemorar o Dia do Pessoal de Apoio Educativo, e as pessoas que prescindiram de estar em casa já a descansar estão aqui atentos a estas palavras que tivemos aqui a lançar.
e quero-vos dar a garantia de que, a partir de segunda-feira, ficamos a aguardar que apareça a nova cara do novo ministro, ou poderá eventualmente ser o mesmo, mas que estaremos atentos para pedir uma reunião e recomeçar as negociações que estavam muito bem encaminhadas. Queremos conteúdos funcionais, queremos o reconhecimento da carreira, uma carreira com muita exigência, e também queremos um reconhecimento salarial correspondente a estas funções exigentes. Um bem-aja a todos. Então, também para finalizar, para a minha participação e agradecendo tudo aquilo que ouvi ao longo das intervenções de hoje, eu creio que estas intervenções e este webinário se enquadram perfeitamente naquilo que é uma importante reivindicação global que a FNE tem apresentado, particularmente nesta fase pré-eleitoral e de campanha eleitoral, que é a necessidade de investir a sério em educação. E a reivindicação dos 6% do PIB em educação, porque só investindo seriamente em educação é que podemos ter docentes e trabalhadores de apoio educativo suficientemente reconhecidos e valorizados, porque é também nos salários, é nas condições de trabalho nas escolas, é nas condições de trabalho digno e valorizadas que a dignificação e a valorização se faz. Não é apenas por grandes afirmações, é por atos concretos de decisão relativamente a carreiras que sejam atrativas, relativamente a mecanismos de avaliação de desempenho que sejam justos, através de um investimento em salários que sejam corretos e adequados à dignidade das pessoas, à necessidade de preservar e respeitar a conciliação do tempo de trabalho com aquilo que é o tempo de vida pessoal, e são essas áreas para as quais é necessário mais investimento em educação. Portanto, a FNE tem razão quando coloca em cima da mesa a necessidade de crescimento do investimento em educação. Obrigado, João. Obrigado, Cristinas. Obrigado, Joões. E obrigado a todos aqueles que nos acompanharam ao longo desta hora e meia, neste webinário e neste dia tão importante para todos nós, que é o Dia Mundial do Pessoal de Apoio Educativo. Vamos continuar a fazer aquilo que fazemos melhor, que é defender aqueles que acreditam em nós, os nossos associados, mas também diretamente todos os trabalhadores, mesmo aqueles que não são nossos e que muitas vezes usufruem do nosso trabalho. Por isso, vamos comemorar o resto, o que falta deste dia, e vamos depois também, em consciência, aguardar por domingo para irmos votar. Um último apelo, vamos todos votar, porque também a democracia é isso mesmo, é a capacidade que temos, o direito que temos de colocar aquela cruzinha, e que faz toda a diferença. Depois não nos podemos vir a arrepender. Portanto, caros colegas, até uma próxima, continuação de bom trabalho, bom fim de semana.